Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, tive algumas dificuldades técnicas para poder gravar a nossa aula, mas agora deu certo e eu estarei postando essa aula para vocês. Bom, nós estamos trabalhando a questão dos usos informais da linguagem. Nesses usos informais, nós podemos perceber que algumas palavras, elas passam a ter sentidos diferentes do seu sentido original. Então, por exemplo, quando nós trabalhamos as formas infinitivas do português, e quando nós trabalhamos as formas do diminutivo, que é tornar uma palavra menor, né? Ou dar a ideia de um tamanho de alguma coisa que seja menor, nós vamos usar um acréscimo que é posto no final da palavra. Então, essa palavra pode ser um substantivo, mas essa palavra pode ser também um adjetivo. O que é um adjetivo? Adjetivo são palavras que vão dar a ideia de características. Pode ser características da pessoa, pode ser características de um objeto, enfim, né? É aí que nós vamos usar esse diminutivo. Vou dar um exemplo. Se eu tenho um material em mãos, como esse material que está aqui, esse material é um caderno, mas eu posso ter um outro material como este aqui, é um caderno pequeno. Então, eu posso dizer, eu tenho um caderno, e o que está acontecendo nesse caderno? Ele tem cores, tem vermelho, tem azul, e o fundo é claro. Então, eu posso dizer, eu tenho um caderno colorido. Então, o que é o colorido? É um traço, é uma característica do caderno. Então, esse é um adjetivo. E quando eu pego esse, que é o pequeno, eu posso dizer, aqui eu tenho um caderninho. Então, quando eu uso esse inho no final da palavra, é para dar a ideia de que é algo pequeno. Olha o tamanho dele. Ele é pequeno. Então, eu posso dizer um caderno pequeno, ou eu posso dizer é um caderninho, no sentido de ser pequeno. Outro exemplo, eu posso ter objetos diversos e também usar a forma de diminutivo, dizer que é menor. Por exemplo, eu tenho aqui uma caixa. É uma caixa. Tá? Eu posso dizer caixa pequena, ou eu posso dizer uma caixinha. Veja que eu usei de novo o inha e inho. Inho para o caderno, caderninho, inha para a caixa, caixinha. Se eu tenho, por exemplo, uma caixa de madeira, eu posso dizer um caixote, caixote. Caixote, então, é uma caixa também, e ote é um acréscimo que eu fiz ao final da palavra e dá a ideia de algo também pequeno. Bom, mas essa é a ideia inicial do diminutivo. Mas nós, brasileiros, usamos muito o diminutivo para dar uma ideia diferente dessa que é tamanho. Muitas vezes nós usamos para fazer uma brincadeira ou uma ironia. Exemplo, nós não temos liberdade de dizer, vocês sabem, vou rever minha forma de dizer. Veja bem, no Brasil, e eu não sei como é no país de vocês, mas no Brasil, infelizmente ou felizmente, eu não sei,
há atualmente uma cultura voltada para as pessoas que vai dizer qual é o tipo físico da pessoa que é bonito. Que as pessoas olham e dizem, ah, esse é bonito. Esse estilo, normalmente, é de pessoa magra, mulheres magras, e homens que nós chamamos de sarados. O que é um homem sarado? É um homem que vai a academias e ele tem o seu corpo muito bem definido. Tem músculos nos seus braços, o peito é bem saliente, porque é trabalhado. Enfim, um corpo bem trabalhado em academia. Esse nós vamos dizer que são os homens sarados. Mulheres que fazem academia e que têm o corpo também bem formado, bem esculpido, também nós vamos dizer dessa forma, que essa mulher tem o corpo malhado, ela é sarada, certo? Bom, por que eu estou falando isso? Porque por conta desse olhar, né, sobre a beleza, as pessoas não gostam de dizer para outra, por exemplo, nossa, como você está gorda. Isso vai soar ofensivo. Então, nós vamos dizer, ah, você está gordinha. Então, esse inha não significa que a pessoa que está acima do peso, ela é pequena. Esse inho de estar gordinho ou gordinha é uma forma delicada de dizer que a pessoa está acima de peso. Então, veja, nesse caso, eu estou usando a forma diminutiva, mas mesmo usando essa forma diminutiva, o que eu estou transmitindo é uma maneira delicada de falar de uma característica da pessoa. Alguém vai a uma festa e põe uma roupa, e vem e mostra, olha, eu pus essa roupa, eu estou bem, eu posso ir à festa assim? Nós não vamos olhar para a pessoa e dizer, nossa, essa roupa está muito feia, essa roupa está horrível. Não podemos dizer isso, porque isso também vai causar à pessoa um constrangimento. Então, o que é que nós vamos dizer? Nós vamos dizer, ah, essa roupa está bonitinha. Vocês perceberam como eu fiz o jogo do rosto, a imagem? Está bonitinha. Então, veja que quando eu digo dessa maneira, eu estou dizendo para a pessoa que não está muito bom. Só que eu não vou dizer para ela, ah, essa roupa está horrível. Não, eu vou dizer dessa forma. E quando eu digo dessa forma, a pessoa vai entender que não está adequada, que não está bem. Mas eu posso dizer, está muito feia, se eu tiver muita intimidade ou muita liberdade com a pessoa. Aí eu posso dizer, ah, está muito feio. Mas se eu não tenho esse nível de intimidade, de proximidade com a pessoa, se eu falar dessa maneira, eu vou ser muito ofensiva. Então, com isso, eu quero dizer a vocês que o diminutivo, em português, ele não é sempre para marcar algo que é pequeno, que é menor. Ele também serve como uma forma de delicadeza e serve também como uma forma de estabelecer uma certa ironia, né? Outro exemplo. Vocês sabem que o ser humano tem temperamentos, né? Algumas pessoas têm um temperamento mais explosivo, por qualquer coisa elas estão irritadas, estão brigando com os outros, né? Mas há pessoas que têm outra maneira de lidar com os incômodos da vida. Então, por que é que eu estou dizendo isso? Porque as pessoas que se irritam com uma certa facilidade são pessoas que se tornam desagradáveis, chatas. Nós não queremos muito estar junto com essas pessoas por causa disso, porque temos um receio de que logo a pessoa fique irritada, incomodada com o que estamos falando, e essa pessoa vai nos tratar com grosseria.
Então, nesse caso, vamos pensar um exemplo. Uma mulher que tem esse temperamento explosivo. E nós podemos, numa conversa com uma outra pessoa, eu posso dizer, nossa, mas aquela mulherzinha é muito chata. Veja, aquela mulherzinha. Vocês perceberam a expressão mulherzinha? Tem uma expressão facial que acompanha, né? Quando falamos assim, não significa que trata-se de uma mulher de estatura pequena, uma mulher baixinha, tá? E isso significa que a mulher é alguém desagradável. Então, quando eu falo aquela mulherzinha, eu estou dizendo isso. É uma mulher desagradável. Não é uma mulher pequena. Ela pode até ser uma mulher pequena. Mas, nesse caso, não é disso que eu estou falando. Eu estou fazendo uma ironia. Então, o diminutivo em português, ele tem essas características. E muitas vezes nós brasileiros usamos muito na nossa conversação o diminutivo. Nós usamos no sentido de gentileza, nós usamos no sentido de suavizar algo que estamos falando, e usamos também no sentido de estabelecer tamanho de algumas coisas, como eu disse a vocês, caixa pequena, caixinha. Uma caixa de madeira num tamanho pequeno, eu posso dizer um caixote. Se eu tenho um caderno pequeno, eu posso dizer um caderninho. E também nós temos as formas do aumentativo. O que faz o aumentativo? Ele vai aumentar o tamanho de algumas coisas. Então, eu posso dizer casa, o lugar onde eu moro, é a minha casa. Se a casa é grande, eu posso dizer é um casarão, que é uma casa grande. Então, quando eu digo casarão, eu estou acrescentando a palavra casa, que é um substantivo, eu estou pondo o ão, porque ele é uma marca de algo grande. Então, eu posso dizer casa, casarão. O livro é muito grande. Livro, livrão, muito grande. Eu posso dizer outras coisas, outros substantivos, e eu vou acrescentar o ão nesse sentido, no sentido de tornar algo grande. E ele se aplica, o ão não é somente a marca do aumentativo, nós vamos ter outras formas que marcam o aumentativo. Mas nós temos ainda, veja, eu estou falando de formas da linguagem informal, mas ela está andando junto com as formas que são gramaticalmente corretas. A regra de aplicação do diminutivo e a regra de aplicação do aumentativo. Elas se dão dessa maneira, e temos ainda outros sufixos, que sufixo é esse que eu acrescento a palavra, né? Casarão é o ão, livrinho é o inho. Essas marcas nós chamamos de sufixos. Agora, eu quero mostrar para vocês algo que nós vamos continuar trabalhando. Eu quero compartilhar com vocês a tela e nós vamos ver juntos. Então, aqui o que está passando? Aqui nós temos as formas que nós usamos nas nossas interações do dia a dia. Então, em uma loja, por exemplo, se vocês forem a uma loja, a pessoa que atende, que vem para atender você, ela poderá dizer assim, pois não. O que significa pois não? Significa estou à sua disposição, estou às suas ordens, pode perguntar. Isso significa pois não. Então, quando vocês forem a uma loja, alguém falar pois não, significa isso. Estou à sua disposição.
Mas a pessoa pode dizer assim também, em que posso ajudar? É outra maneira de se colocar à disposição. Ou a pessoa pode simplesmente dizer, quer alguma coisa? Também é mostrar-se à disposição. Quer uma ajuda? A mesma coisa, é mostrar-se à disposição. Aqui nós vamos perceber, por exemplo, que as formas mais delicadas são as duas primeiras. Pois não? Ou em que posso ajudar? São as mais delicadas. Quando eu pergunto, quer alguma coisa? Ela já é mais direta. Normalmente, quando alguém pergunta assim em uma loja, demonstra que a pessoa não está com muita vontade de atender. E quando a pessoa diz, quer alguma ajuda? Ela está num nível aceitável. Mas vocês têm aí outras maneiras. A pessoa pode perguntar simplesmente, o que vai querer? Ou ela pode perguntar, a resposta, né? Quando pergunta-se assim, pode ser, estou só olhando, obrigado, ou obrigada. Quando é homem, ele vai dizer, obrigado. Quando é mulher, ela vai responder, obrigada. Então, estou só olhando, obrigado. Se for uma mulher, estou só olhando, obrigada. Vou querer, aí vai dizer o que gostaria, né? Vou querer ver essa blusa, por exemplo. Se é um homem, vou querer ver o preço dessa camiseta, pode ser. Agora, no ônibus, a situação informal de ônibus. Vocês viram a figura, a imagem aí do ônibus? Cheio de gente, muito cheio. Quando está cheio assim, nós falamos o ônibus está lotado. Ou a gente usa uma gíria e vai dizer o ônibus está igual sardinha em lata. Sardinha é um peixe de água doce, é um peixe pequeno. E quando as pessoas vendem ele preparado numa lata, é uma lata pequena e vem cheia, muito cheia dessa sardinha. Então, a comparação, nesse caso, é com essa lata cheia de sardinha. Então, por isso, nós vamos dizer, está tão cheio como uma lata de sardinha. Ou então, nós vamos dizer, o ônibus está lotado. Quando a pessoa entra no ônibus, e ela vai ter que pagar, porque o ônibus é pago. O único ônibus que não paga é o que faz o transporte na Unila. Esse os alunos não pagam, nem professores. Quem usa, não paga. Mas nos ônibus, nos demais, nos outros, né, é preciso pagar. Então, no ônibus, a pessoa, o cobrador, que é a pessoa que fica cobrando, né, que também tem duas formas de chamar. Algumas pessoas chamam de cobrador e outras pessoas falam é o trocador. Aqui na nossa região falamos o cobrador. Então ele pergunta, tem passe? O que é o passe? Passe é um cartãozinho parecido com o cartão único que vocês conhecem. Então ele vai passar esse passe, que ele vai estar carregado com dinheiro, né? E ele segue. Tem cartão? Porque o cartão, no nosso caso, é o único. Mas a pessoa pode perguntar, passe o dinheiro? Passe, veja, também temos o verbo passar. Então, se alguém diz, passe uma caneta, por favor, está dando uma ordem. Aí significa entregue a caneta, por favor. Nesse caso, quando a pergunta no ônibus é, passe o dinheiro, o cobrador está querendo saber se você tem o passe, você vai inserir ali e vai ser liberada a sua entrada. Se vai pôr em dinheiro, então vai dar o dinheiro a ele. Se tiver dado dinheiro a mais, ele vai dar o troco, vai devolver o que foi a mais. Quanto é que é o ônibus? Essa é uma pergunta bem informal. Quanto é que é? Normalmente nós perguntamos, quanto é? Ou, quanto é o ônibus? Quanto é que é o ônibus?
É bem informal. Então, significando a necessidade de saber preço, né? Aí, espere a catraca destravar. A catraca é o lugar por onde a gente passa depois que paga, né? É uma catraca. E na fila? Na fila, vocês que usam o ônibus da Unila, ou mesmo quem usa o ônibus ali na barreira e vai ter que usar o ônibus que traz ao centro da cidade, por exemplo, vai ter que esperar na fila, porque nos dois lugares tem muita gente para pegar o ônibus, para entrar no ônibus. E ali vocês têm o exemplo das pessoas em fila, uma atrás da outra, muitas pessoas esperando na fila. Mas se alguém quer passar, exemplo que alguém não vá esperar o ônibus, ela precisa passar para o outro lado da rua, por exemplo. E a fila fechou todo o espaço. Então, qual é a ideia? A pessoa não pode chegar empurrando os outros, isso é mal educado. Então, a pessoa vai dizer, com licença. Com licença significa, você me permite passar aqui? Ou ela vai dizer, posso passar por aqui? Ao invés de com licença. Ou ela pode fazer a pergunta, o fim da fila é aqui? Porque se ela não perguntar e ela entrar no lugar errado da fila, as pessoas vão reclamar. Então, por delicadeza, por gentileza, vai ser feita essa pergunta. O fim da fila é aqui? Aí a pessoa vai dizer sim ou não. O fim da fila, nesse caso da imagem, é lá no finalzinho, depois, quando os bonequinhos, né, estão bem pequenos. Então, lá é o final da fila. E no banco? O banco tem essa entrada, aqui no Brasil, todos os bancos têm essa entrada que está mostrando na imagem. Essa forma de ingresso ao banco, ele tem um detector de metal. Então, se alguém está com um equipamento no bolso, por exemplo, olha, aqui tem um equipamento que se chama cortador de unhas. Olha, é um cortador de unhas. Ele é de metal. Se ele estiver no bolso, aquele dispositivo que vai detectar, né, que vai captar que é um metal, ele vai disparar um alarme. E aí trava, a pessoa não pode entrar. Mas o metal pode ser qualquer coisa. Pode ser esse cortador de unha, pode ser chave de carro, pode ser carregador de celular, o próprio celular. Então, todas essas coisas vão travar a porta. Então, vamos ver quais as situações aqui possíveis. Olha o que diz ali. Guarde todos os objetos de metal na caixinha. O banco dispõe de uma caixa bem na entrada, e a gente põe as coisas ali, o que for de metal. Pode pôr o celular, o carregador do celular, pode pôr o cortador de unha, as chaves, o que tiver que é metal, vai pôr nessa caixinha. Mas os bancos também dispõem de armários. Então, a pessoa pega uma chave, coloca suas coisas de metal dentro do armário e fica com a chave. Depois que ela sai do banco, ela abre, pega suas coisas e devolve a chave. Devolve sempre para o segurança do banco. Agora, ali diz assim, a porta travou. Então, se a pessoa não guardou os seus materiais de metal, a porta do banco vai travar. E aí, a pessoa, o segurança, no caso, ele vai perguntar, o senhor tem mais algum objeto? Chaves, celular, sombrinha. Ele está dando aí exemplos de coisas que têm metal e que poderão, logicamente, travar a porta. Então, vocês perceberam aqui os usos informais da língua e vocês viram também como são as formas de comunicação, que elas podem ser de maneira mais delicada e de maneira talvez mais
ligada à nossa informalidade, né? Temos aqui outra situação que eu quero compartilhar com vocês. Ela está aqui. Vocês vão me dar só um tempinho, que eu já vou projetar para que vocês acompanhem comigo. É importante que vocês acompanhem para que vocês entendam tudo que eu estou falando. Então, vamos lá. Eu vou minimizar um pouco. Ah, sim, não pode minimizar. Tá bom, já entendi. Não posso minimizar enquanto eu estou gravando. Então, nós vamos aqui. E eu vou voltar novamente agora numa outra questão que está aqui. Eu comentei com vocês sobre os usos, né? Do aumentativo, do diminutivo, e somente falei. Agora eu vou projetar para vocês e vou comentando. Vamos ver aqui. Aqui nós temos, vamos ver se eu consigo pôr num outro modo. Ah, está aqui. Se pôr nesse modo, vai ficar melhor. Nós temos uma música que eu vou pôr após a aula, porque se eu colocar aqui durante a aula, ela não vai poder ser postada como aula, porque tem os direitos autorais. Então, eu só posso compartilhar com vocês o link da música. Então, eu vou comentar aqui com vocês as palavras que certamente vocês não conhecem dessa música, e depois eu posto o link para que vocês escutem. Essa aula vai ser postada e logo na sequência vai ser postado o link para que vocês escutem a música. E também vou postar para vocês a letra da música na forma integral, que vocês possam ler. Bom, então aí a música diz assim, essa música se chama Festa, ela é cantada por uma cantora brasileira que se chama Ivete Sangalo, e ela é de um gênero musical que aqui nós chamamos de axé. Axé é um gênero musical, mas também há algumas músicas da Ivete Sangalo que elas são axé samba. Então, é uma mistura de ritmos, de sons, né? Bom, a música fala em gueto. Gueto vem da ideia americana, né? Norte-americana, que diz respeito a um lugar onde moram pessoas que são da mesma etnia. Então, por exemplo, há nos Estados Unidos guetos que são de pessoas negras, mas há guetos de outras etnias. Por exemplo, gueto de paquistaneses, que moram também em comunidades onde só estão paquistaneses. Assim como o gueto onde estão as pessoas negras, também moram somente pessoas negras, a tal ponto que eles têm uma linguagem própria, que eles chamam de Black English. Bom, o Brasil, de certa forma, importa, né, esse nome, importou, trouxe emprestado, né, esse nome gueto, para se referir a bairro ou a lugares fora do centro das cidades, que também podem ser chamados de periferia. A periferia ela está bem longe, bem afastada do centro das cidades. Na música também fala que a festa vai estar misturando o mundo inteiro. Então, veja, aqui é uma linguagem figurada. Não significa que todo mundo vai estar na festa, porque todo mundo não cabe numa festa mesmo, né? Então, aqui está significando todas as pessoas que desejarem estar na festa, estarão nessa festa e serão bem-vindas. Outra expressão que tem lá, vamos ver no que é que dá. Então, vai significar, vamos ver o que acontecerá. As pessoas que gostam de culinária, por exemplo, que gostam de fazer doces, às vezes elas pegam uma receita e vão testar. Quando elas vão testar essa receita, elas não sabem se o resultado será
aquele esperado, aquele que a receita promete. Então, a pessoa pode estar preparando essa receita, ela pode dizer, vamos ver o que é que dá. Ou seja, será que vai dar certo? Ou será que não vai ficar igual ao esperado? A música fala que na festa vai ter guitarras de rock and roll, batuque de candomblé. O rock and roll também é um ritmo musical que vocês conhecem muito bem. Batuque de candomblé, não sei se todos conhecem, mas batuque de candomblé é voltado, é direcionado para as pessoas que são de religiões de matriz africana. E o batuque, ele é feito com tambores grandes, ou os chamados atabaques, que são parecidos com tambores. E as pessoas vão batendo nesse tambor, ou nesse atabaque, e dali vai saindo um som. Então, o batuque de candomblé é isso. Então, por que essas duas coisas estão juntas? Para mostrar a diversidade de ritmos alegres que essa festa vai ter. E também dizendo que todas as pessoas, independente do ritmo musical que elas gostem, elas serão bem-vindas e terão os ritmos disponíveis nessa festa. Tribo. Tribo significa um grupo de diversas pessoas. As pessoas que praticam surf, que gostam de navegar nas ondas do mar, né? Praticam surf. Essas pessoas, normalmente, quando se reúnem para falar das suas manobras no mar, elas vão formar um grupo que chama tribo. Jovens que gostam de funk, o gênero musical funk. Eles se juntam e, juntos, como um grupo, eles formam uma tribo. Então, tribo significa um ajuntamento de pessoas que têm algo em comum. Lá na música também fala se balançar. Se balançar, ali no caso, é dançar. Então, são formas bem da música, mas, ao mesmo tempo, de uma linguagem informal. Aqui está falando Mãe Preta, que também está na música. A Mãe Preta, ela é uma espécie de líder, ou de uma agente principal, né? A gente é junto. Nós vimos já, quando estudamos os pronomes que se referem a pessoas, nós vimos eu, você, ele, ela, a gente. Vocês devem estar lembrados. Esse agente, ele se refere à terceira pessoa. Mas aqui, a gente é alguém que tem responsabilidade sobre alguma coisa. Então, agente principal, a responsabilidade sobre uma casa onde acontecem os rituais de matriz africana. Então, essa pessoa que é chamada Mãe Preta, ela também, em alguns momentos, é chamada de Mãe de Santo. Mas não é necessário que essa mulher tenha a pele escura, tenha a pele negra. Ela pode não ter, mas é a forma de chamar, Mãe Preta ou Mãe de Santo. Também está na música. E vai rolar. Vai rolar significa vai acontecer. Então, lá a música diz, vai rolar a festa, vai rolar. Ou seja, vai acontecer a festa, vai acontecer. Rolar é uma expressão bastante da informalidade. Então, por exemplo, alguém vai fazer um jantar para os seus amigos. Então, a pessoa pode dizer, vai rolar um jantar, ou vai rolar um jantarzinho. Não esquece, certo? Então, nesta letra, nós vamos ver que vários são os usos da linguagem informal e que são para o uso do nosso dia a dia. E aí nós temos outras expressões informais. Vocês viram que a nossa aula hoje está centrada no uso informal da linguagem no português. Então, aí são outros termos
que nós usamos bastante na nossa informalidade. Maria Chuteira. Você sabe o que é uma chuteira? Eu vou explicar. Mas vocês podem depois ir no Google Imagens e vocês coloquem lá, chuteira. Vai aparecer o desenho de uma chuteira. Chuteira é um calçado próprio para pessoas que jogam futebol. Então, a chuteira é um calçado normalmente feito em couro, e embaixo dela, no seu solado, tem uma espécie de umas bolinhas que nós chamamos garrinhas, garras pequenas, garrinhas. Essas garrinhas servem para fixar os pés ao chão, no gramado, para que a pessoa não caia com facilidade. Então, é um calçado bem adequado para o uso do jogo no futebol. O nome Maria é um dos nomes mais populares, mais comuns aqui no Brasil. Tem muita Maria. Maria Séries, Maria de Lourdes, Maria Inês, Maria Eduarda, Maria Isabel, enfim, é uma infinitude de Maria. Então, quando nós vamos fazer uma brincadeira ou fazer uso informal da linguagem, nós usamos muito o termo Maria. Então, aqui tem Maria Chuteira. Então, o que significa isso? Maria é um nome popular, é um dos nomes mais comuns no Brasil. E chuteira é esse calçado para quem joga futebol. Mas quando nós juntamos essas duas, Maria Chuteira, nós estamos falando de uma jovem, uma moça, uma mulher, que gosta de namorar com um jogador de futebol. E aqui no Brasil há muitas delas, que gostam de namorar com jovens assim. E elas gostam porque esses jovens são jovens, às vezes, famosos, como no caso do Brasil, que há muitos jogadores famosos, né? Mas também porque quem joga futebol precisa fazer muito exercício físico para aguentar as grandes corridas no campo de futebol. E isso faz com que esses homens, esses jovens, tenham um corpo, como eu falei bem lá no início, né? Um corpo sarado, um corpo bem trabalhado, com músculos definidos. Então, elas acham bonito e querem namorar com jovens assim. Patrícia é outro nome de mulher. Mas quando nós usamos o diminutivo, que a gente acrescenta inha, então fica patricinha, não significa que essa Patrícia é uma pessoa de baixa estatura, uma pessoa pequena, não é isso. Patricinha significa uma jovem que gosta de andar na moda, que usa roupas da moda, que anda sempre com o cabelo muito arrumado, cuida da sua aparência física, né? Essa é a que nós chamamos de patricinha. O Mauricinho é a mesma coisa. Maurício é um nome masculino. Mas quando a gente coloca o inho, o diminutivo, nós estamos dando o atributo, né, a qualidade, como nós demos a Patrícia, Patricinho. Significa um rapaz, um jovem, que gosta de usar roupas de marca, que anda com roupas que combinam com um estilo menos despojado, né? Uma pessoa que gosta de arrumar muito bem o seu cabelo. Esse é o Mauricinho. Maria vai com as outras. Vejam que Maria apareceu lá em cima, Maria Chuteira. Agora, Maria vai com as outras. O que significa uma Maria vai com as outras? Normalmente, as pessoas que não têm a sua opinião própria, né, a sua opinião formada, elas têm esse hábito de deixar outra pessoa falar, expressar a sua opinião, e então ela vai dizer, eu concordo. A minha opinião é a mesma, por exemplo. Isso significa Maria vai com as outras. Uma pessoa que espera o outro dar a sua opinião ou a sua sugestão e vai concordar e vai seguir. Então, não se posiciona. Ela segue a posição do outro. Eu falei no início sobre a formação do diminutivo e do aumentativo. Então, aqui agora nós vamos ter um aumentativo. Olhem ali, Ricardo é o nome masculino. Mas quando a gente fala Ricardão, nós não estamos dizendo que é um Ricardo grande. Nós estamos falando de traição de uma mulher.
Então, se uma mulher tem um namorado, mas ela resolve arrumar outro namorado escondido, ela está traindo o seu namorado primeiro. Então, a gente diz, nossa, ela está com o Ricardão. Estar com o Ricardão é esse fato, é a traição, né? Maria Gasolina. Maria de novo, viu? A Maria é uma moça, Maria Gasolina, é uma moça que gosta de andar de carro junto com alguém que vai sair nesse carro. Então, sempre que alguém vai sair com o carro, ela diz, eu vou junto, eu vou junto. Essa é a Maria Gasolina. João sem braço. João sem braço não significa que a pessoa está deficiente e, por essa razão, não tem um braço. Não é isso. João sem braço é quando alguém se faz de desentendido, para passar bem, né? A pessoa não quer demonstrar que não entendeu, ou coisa assim, e ela simplesmente fala outra coisa, ela desconversa. Então, a pessoa está se fazendo de desentendida. Então, nesse caso, a gente diz, olha, está dando uma de João sem braço. Ou seja, está se fazendo. Não é que a pessoa não entendeu. Ela está mostrando que ela não entendeu, que ela está desentendida daquela história. Então, esse é o João sem braço. Bom, então aqui nós temos, de acordo com a gramática da língua portuguesa, nós temos o diminutivo e temos o aumentativo. Para formar o diminutivo, nós usamos o sufixo, ou seja, é um acréscimo ao final de palavra. Essa palavra pode ser um substantivo e pode ser um adjetivo. Então, nós vamos pôr os sufixos inha, eu dei um exemplo lá no início, né? Casa, casinha. Inho, caderno, caderninho. Aí eu tenho zinha e zinho, também dependendo da situação, né? Nós vamos usar com Z. Inha e inho. Então, essas são as formas mais convencionais de formarmos o diminutivo. Então, aí alguns exemplos, né? Casa, casinha, bola, bolinha, bonito, bonitinho. Que bonitinho, eu já expliquei a vocês, que não é necessariamente alguém bonito. Às vezes a gente fala esse bonitinho para dizer que não está muito legal, não. Cão, cãozinho, beleza, belezinha. Então, quando as pessoas perguntam, está tudo bem com você? Ah, belezinha. Belezinha significa está tudo bem. Ou então, tudo bem com você? Certo? E faz o dedinho positivo, certo? A mesma resposta, tá? Ou a pessoa simplesmente responde tudo. Então, são as possibilidades, né? E, de novo, chama a atenção que o inha, aqui, quando a pessoa responde belezinha, não significa uma beleza pequena. Aqui é simplesmente dizer que está tudo muito bem. Seguindo, observação. Esse é o que eu havia falado antes, né? São as formas de uso do diminutivo que vão ter outros sentidos, né? Então, exemplo, essa garotinha é delicada. Aqui, dizer garotinha é uma expressão de carinho. Como é que eu sei que é carinho? Porque logo na sequência está falando um adjetivo, delicada. Então, se eu chamo alguém de delicado ou delicada, garotinha significa uma expressão carinhosa. Com essa roupa você ficou bonitinha. Então, veja, aqui é uma forma delicada de dizer não ficou bem, que não está de acordo. Muitas pessoas dizem que significa, ou bonitinha, né? Significaria um feio arrumadinho. É uma ironia, claro. Meu amigo está gordinho. Não significa um amigo de pequena estatura. É uma forma delicada de dizer que está bastante acima do peso. Aquela mulherzinha tem temperamento difícil. É o exemplo que eu tinha comentado, né? Não significa uma mulher pequena, uma mulher baixa de estatura, né? Mas significa uma pessoa antipática, uma pessoa problemática. Então, nós podemos usar o diminutivo nesse sentido, com esse sentido. Já o aumentativo, ele traz ideias que podem ser de grandeza, pode ser de carinho também,
e pode ser para dar ênfase. Então, a ideia de grandeza, por exemplo, as pessoas aqui no Paraná, no Rio Grande do Sul, gostam muito de fazer churrasco. Vocês já devem conhecer o churrasco, né? No país de vocês, eu não sei como é o churrasco. Mas aqui no Brasil, ele é feito em uma churrasqueira e a carne fica sendo assada no fogo, né? Põe no espeto e põe ali e vai assando. Esse é o churrasco aqui no Brasil. Normalmente, as pessoas fazem churrasco em final de semana. Quando é para bastante pessoas, a gente diz, vai ter uma churrascada. Então, veja, ada é um acréscimo à palavra churrasco. É um sufixo. Esse sufixo é um sufixo de aumentativo. Mas também a pessoa pode dizer churrascão. Então, pode dizer churrascada ou churrascão. São dois acréscimos que dão a mesma ideia de algo grande, um churrasco muito grande. A ideia de carinho. Meu amigão mora no meu coração. Esther é minha amigona. Então, aqui veja amigão, referindo-se a algo masculino. Amigona, referindo-se a Esther, uma mulher. Então, essas duas formas são as formas carinhosas de nos referirmos a pessoas que nós gostamos muito. Então, eu posso chamar amigão, eu posso dizer amigona. A ideia de ênfase, assistir um filme bonzão. Então, aqui, o bonzão, o aumentativo aqui, né, na palavra bom, que é um adjetivo, é para falar de um filme que eu gostei muito. Era um filme muito bom. Então, ao invés de dizer eu assisti um filme muito bom, eu posso dizer, nossa, aquele filme é bonzão. É a mesma ideia. Mas há palavras, no entanto, que terminam com ão e não são aumentativas. Por exemplo, canção, cidadão, mão, pressão, violão. E aí nós podemos pensar numa série de palavras que terminam por ão. Não é aumentativo, é a forma gráfica da palavra. Bom, aqui nós encerramos essa parte, que é a parte que nós estávamos abordando os usos informais da língua, e, na sequência, vocês terão duas atividades, que são atividades complementares a essa aula. Uma das atividades será ler a letra da música, ouvir a música e depois comparar com o que eu coloquei aqui sobre a formação de diminutivo, de aumentativo e dos usos informais da linguagem. Então, espero que essa aula seja bem clara, bem objetiva, que vocês possam entender, e acompanhe o fórum. Eu vou postar a aula e também o fórum com a letra da música e também a própria música festa. Então, que vocês possam ter uma boa aula e até a próxima. Obrigada.